Renata Agostini traz para a gente um cronograma da distribuição das vacinas. Ela teve acesso a alguns dados e conta para a gente, então, agora com detalhes. Oi, Renata. Oi, Glória. O que eu vou contar agora é justamente o cronograma completo que foi apresentado pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, aos governadores. Essa reunião que os governadores já vinham tentando já há bastante tempo, justamente para saber do governo federal quando e quantas doses de imunizantes de vacina iriam chegar pelos próximos meses. O ministro da Saúde, então, apresentou esse cronograma, uma previsão mês a mês. O que o Ministério da Saúde, então, está prevendo? Até junho, considerando, então, o que já foi contratado e distribuído em janeiro, o Ministério da Saúde prevê que serão distribuídas 214 milhões de doses de vacina. Aqui já faço alguns destaques, porque a gente consegue ver por essa tabela que foi apresentada por Pazuello aos governadores, que para chegar nesse número, 214 milhões de doses, o governo, está contando com 10 milhões de doses que vão ser importadas da Índia. Então vem a confirmação dessa importação de doses da vacina de Oxford, da AstraZeneca, e o governo então conta que a produção da Fiocruz só começa a municiar o Plano Nacional de Imunizações a partir de março. Também para chegar nessas 214 milhões de doses, o governo está contando já com 10 milhões de doses da Sputnik V, que o laboratório que representa essa vacina aqui no Brasil já sinalizou que vai importar da Rússia, e também com 20 milhões de doses da vacina da Bharat BioNTech. Isso, então, está ali na conta do Ministério da Saúde. Se a gente olhar, então, esse é o primeiro semestre. No segundo semestre, o governo, então, entende que de julho a dezembro chegam mais 100 milhões de doses, para ser mais precisa, 100 milhões e 700 mil doses de vacina. E aqui também uma observação importante, porque o contrato do governo com o Instituto Butantan para o fornecimento da Coronavac, ele vai até setembro, mas nessa tabela apresentada pelo governo federal aos governadores tem ali a previsão de mais 30 milhões de doses em outubro até dezembro. Glória e Daniela. Renata Agostini está trazendo informação exclusiva aqui no CNN 360. É a primeira vez que você vê essa tabela que detalha o plano de guerra do Ministério da Saúde. E no momento, essa tabela que está aí na sua tela foi o documento entregue aos governadores. A Renata Agostini obteve com exclusividade. Você está vendo agora aqui no CNN 360. Tabela essa que ganhou muita importância porque, como a Glória Vanik contou ao longo dessa semana para vocês aqui no jornal, a vacina está acabando. O que a gente tem de vacina está acabando. Quase metade dos estados do país já estão sem vacina. Então, Renata, são muitos os pontos relevantes. Primeiro, vacina mesmo com produção nacional da Fiocruz só em março. Isso é um ponto. Segundo, tem vacina indiana e tem a vacina russa já no cronograma do governo. Sem essas duas vacinas, sem a Sputnik V, sem a Bharat BioNTech e também sem a compra de novas doses da vacina da AstraZeneca, né, da vacina de Oxford da Índia, o governo não fecha a conta, não é isso, Renata? Perfeito, Dani, isso mesmo. O governo, a produção brasileira já entra aí na previsão do governo a produção do Instituto Butantan. Então, nessa conta aí do início, dos primeiros meses, tem a importação, claro, de vacina, que a gente viu da China, mas também já tem produção do Butantan. Mas você observou muito bem, produção da vacina de Oxford, AstraZeneca, pela Fiocruz, o governo só está contando em março. Então, até lá, para chegar nessa conta de 214 milhões de doses no primeiro semestre, tem que vir vacina importada. O Leandro Rezende trouxe para a gente aqui há alguns dias essa informação dessa negociação para a importação de mais doses. Então, isso se confirma aqui na programação do governo. Também conta com as vacinas importadas da Rússia, doses da Sputnik V, 10 milhões de doses, e também com 20 milhões de doses
da vacina da Bharat-BioNTech. E ainda, aí já olhando no segundo semestre, há uma previsão do governo para chegar nessa conta de 100 milhões de doses no segundo semestre. O governo está contando com doses da vacina da Moderna. Não é um contrato que está fechado, mas o governo já está prevendo ali na sua contabilidade. E não está na conta total, Dani e Glória, mas o governo coloca aí na tabela como uma possibilidade a vacina da Pfizer também. Não está nessa conta, está por fora, mas está assinalado aí. Na conta, a gente tem Coronavac do Instituto Butantan, importação de doses, né, também da Coronavac. A gente tem as doses produzidas pela Fiocruz, da vacina de Oxford AstraZeneca, importação de doses dessa vacina e ainda Sputnik V, Bharat-BioNTech e vacina da Moderna. Tudo isso para a gente chegar nessa conta que até o final do ano, segundo a tabela do Ministério da Saúde, aí a gente tem num total quase 315 milhões de doses. Agora sim, agora a gente está com a tabela. Você está vendo aí, nessa primeira coluna, estão aí, ó, você vê, Fiocruz, AstraZeneca, Oxford, Indy, significa que é comprada da Índia. Embaixo você tem Oxford/Bra, vacina feita aqui no Brasil. Aí você vê Butantan, tanto do que foi buscado na China quanto já a produção própria, e aí estão novidades, né? Aquele consórcio, né, Glória? O COVAX Facility, e aí você tem União Química, que é a representante no Brasil do Instituto Gamaleya, que faz a Sputnik V da Rússia. E aí a Bharat-BioNTech também, vacina indiana, como a Renata falou, para o segundo semestre, ainda tem previsão de compra da Moderna. Eu queria só, antes da gente sair para fazer um giro, destacar que o governo conta com a compra já a partir de março de, primeiro, 400 mil doses da Sputnik V, é o que está aqui, e depois mais 2 remessas, ainda no primeiro semestre, uma de 2 milhões e outra de quase 8 milhões de doses em abril e maio, é o que diz o documento da Renata. A gente está vendo aí uma ofensiva do Congresso e de outros órgãos a favor, né, da entrada da Sputnik, que está nos planos já do Ministério da Saúde.